Você já se perguntou como a população faz para se manter informada? E quais são os meios utilizados? Que tal dar uma volta por Brasília e descobrir? Pelas redes sociais e pela TV e rádio. Principalmente Instagram, eu acho. Celular. Veja só televisão mesmo e celular alguma coisa. As redes sociais, o Instagram, Twitter. Eu vou pelo celular. Jornal, revistas, internet, né? Das vias WhatsApp, das telecomunicações, televisões. Antigamente eu gostava muito de ler revista, assistir jornal, mas hoje em dia, querendo ou não, né, as redes sociais, o Instagram, Twitter, você entra ali no UOL. Google. Pouca coisa em celular. O Instagram a informação é mais direta e mais ao ponto, então eu já vou exatamente no que eu quero. Tem muita fonte de informação hoje através de internet, né? As redes sociais, tipo Twitter e Instagram. E Facebook também. TV você vê só desgraça, né? Pelas redes sociais você colhe mais informações de política, de gastronomia. O melhor meio de comunicação é isso, a gente está ligado sempre na televisão, sempre nas internet aí. A gente viu que as pessoas usam diversas formas para ter acesso à informação, né? Mas o que mais usam para isso é o celular, principalmente nas redes sociais. Mas é que com o passar do tempo, as coisas mudam mesmo, inclusive na comunicação e no jornalismo. Imagina se usássemos a prensa de Gutenberg para produzir páginas até hoje. Pode ser até inimaginável usar isso em pleno 2023. Mas na época, ainda na Idade Média, os tipos usados pelas máquinas eram revolucionários. Gutenberg realmente trouxe o despertar para o jornalismo profissional. Mas voltando um pouquinho. O considerado primeiro jornal do mundo foi em 59 a.C., no Império Romano, quando ainda era governado por Júlio César. A Acta Diurna, como era chamado o jornal, era para noticiar as conquistas militares de Júlio César e também do Império Romano. As publicações eram diárias e os jornalistas eram os correspondentes imperiais, que eram enviados para todas as províncias de Roma. A Acta Diurna era produzida em grandes placas brancas de papel e madeira, como se fossem os outdoors que conhecemos hoje. Elas eram expostas nas principais praças. Vale lembrar que essas não eram publicações oficialmente jornalísticas, mas sim o primeiro sinal marcante do jornalismo no mundo. O próximo grande marco jornalístico foi aquela prensa de Gutenberg que possibilitou a produção das notícias em larga escala de papel. Mesmo sendo impresso de outras maneiras, o jornal de papel existe até hoje, mas poucas pessoas ainda o consomem. Nos nossos relatos, por exemplo, apenas a Fátima disse que ainda lê jornais e revistas, e olha que ela tem 54 anos, é de uma geração um pouquinho mais antiga. Depois veio o rádio, outra grande revolução. Ele trouxe informação para as partes da sociedade que não tinham acesso às notícias ainda. 2/3 da população eram analfabetos. As conversas ainda se tornaram muito mais sábias e inteligentes, já que as pessoas conseguiam fatos dos mais diversos assuntos. Foram muitos os envolvidos no processo de produção do rádio, mas no Brasil chegou através dos norte-americanos. Inclusive, ele foi o principal meio de comunicação de massa no país entre os anos de 1930 e início da década de 60. Atualmente não é mais tão presente assim, só a Imã nos nossos vídeos disse que ouve, mas quem é que não ouve uma notícia de rádio enquanto está dirigindo? Pode não ser a forma preferida, mas ainda tem muita gente que considera parte da rotina. E esse meio ainda tem a sua própria revolução. Maior que o rádio atualmente, mas que traz o mesmo estilo, são os podcasts. Eles têm cada vez mais tomado o lugar do rádio, principalmente pela maior praticidade e descontração. Logo após, pensamos na televisão. Hoje ainda se usa muito, né? Mas você percebeu que as pessoas mais velhas são as que mais consomem informações assim? A irmã tem 49 anos e citou a televisão e outros meios. Já o Júlio César, de 72, disse que é praticamente só televisão para ele. E o Antônio, de 54 anos, também citou como principal a televisão. E você sabia que a televisão já chegou ao Brasil com o jornalismo envolvido? Quem a trouxe foi o jornalista Assis Chateaubriand, com o primeiro canal brasileiro, a TV Tupi. Ele
já havia ido aos Estados Unidos, onde o avanço era maior, e tinha experiência com rádio e impressos. De primeira era tudo restrito a São Paulo, já que ainda não havia transmissão via satélite. Mas depois esse modo se expandiu tanto que quase todo mundo tem uma televisão em casa que, vez ou outra, pelo menos está ligada no telejornal. Por fim, chegam o celular e as redes sociais. Você viu que todo mundo falou sobre isso? Só o Júlio César, aquele senhor de 72 anos, disse que usa muito pouco. A Joyce citou o Instagram, Twitter e páginas da UOL. A Luísa, apenas o Instagram. A Iman falou sobre o Twitter, Instagram e Facebook. O Davi citou o Google, o Antônio a internet em geral e a Rosana o celular como um todo. É muito prático ver tudo no celular, não é? Ele sempre está com a gente e o algoritmo das redes sociais sabe o que a gente gosta, sobre o que a gente quer saber. Quando esse modo começou a surgir, os veículos, principalmente impressos, se assustaram, mas as pessoas gostaram tanto que eles tiveram que se adaptar. Hoje existem até veículos unicamente digitais e que fazem grande sucesso. Os jornalistas precisaram se adaptar à nova forma, mas ela ainda continua sendo uma ameaça para as outras. Será que um dia só vão vir informações através do celular e das redes sociais? Quase não temos mais jornais impressos, o radiojornalismo nem tanto assim, e o telejornalismo está sumindo aos poucos. Será que ainda vai existir outra forma de consumir informação? O que a próxima geração vai preferir? Mas independente do que virá e como virá, a informação sempre será um desejo forte da sociedade, e nós, jornalistas, não podemos deixá-la morrer. Agora eu quero saber de você. Por onde se informa? Me diz aí.